Oi, 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 tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, sobre a disciplina Avaliação da Aprendizagem, nós vamos falar sobre a avaliação da aprendizagem e a inclusão escolar, tá certo? Sou a professora Cristiana Damasceno e convido vocês a ficarem aqui até o final dessa aula. Então, quando a gente fala de avaliação, vem sempre à tona um misto de sentimentos, né? Enquanto professor, enquanto professora. Porque avaliar ou ser avaliado traz consigo um peso que nem sempre é confortável, pois muitos veem nesse processo como sinônimo de julgamento. Vocês não já se sentiram julgados por um professor que não deu a nota que vocês acreditavam merecer? Mas avaliar vai muito além de atribuir notas, gente. A avaliação dá o direcionamento para buscarmos alternativas que modifiquem ou melhorem as nossas práticas, pois quando avaliamos o estudante, também nos analisamos. Por isso que a avaliação, a gente chama avaliação de ensino-aprendizagem, porque a gente tanto avalia o ensino, que é aquilo que eu ofereço, como a gente avalia a aprendizagem, que é aquilo que o aluno vai me apresentar, certo? A Jussara Hoffmann, que é uma referência que a gente tem utilizado várias aulas aqui dessa disciplina, ela diz que a avaliação da aprendizagem é um processo e não um fim. Vocês já me escutaram falar sobre isso, né? Por isso, precisamos acompanhar toda a trajetória do estudante. Não basta a gente focar somente no dia da prova. E quando se fala de inclusão, isso não é diferente. Nesse caso, porém, olhamos para além do conteúdo, já que a avaliação deve verificar o desenvolvimento global do aluno, tá certo? Por isso, na aula de hoje, nós vamos, ora, refletir sobre o papel da avaliação em contextos inclusivos, nós vamos também identificar barreiras e estratégias de superação. Vamos compreender princípios de equidade no processo avaliativo. Estão prontos e preparados? Vamos lá? Então, olha só. Para iniciar, a gente vai falar sobre o princípio fundamental da inclusão escolar, tá? Qual é esse princípio? Garantir acesso, né, que é a matrícula, permanência e sucesso de todos. Isso é um dos princípios fundamentais do que compete à inclusão escolar. E a avaliação, como todas as etapas da escola, elas precisam estar ligadas, interligadas a esse princípio, tá? Então, como diz a Maria Tereza Mantuan, que eu indico para vocês pesquisarem, assistirem aos vídeos, que trata muito sobre inclusão, ela diz que não há inclusão verdadeira sem uma avaliação inclusiva, certo? Então, pensar essa avaliação inclusiva é pensar na individualidade, é pensar nas condições de ensino, é pensar também em. Olha só. É pensar também nesses desafios que nós temos, né? Porque não basta eu querer fazer querer fazer uma educação inclusiva ou uma avaliação inclusiva. É preciso eu entender que existe todo um contexto que eu preciso enfrentar, né? E aí aqui eu trago para vocês os desafios da avaliação inclusiva. Por exemplo, instrumentos padronizados que desconsideram a individualidade, né, as singularidades. Como é que eu posso pensar uma avaliação inclusiva se eu tenho testes padronizados? Os preconceitos e estigmas em torno da deficiência. Às vezes, a gente vê alguém dizer, meu Deus, na sala da professora Cristiana tem 5 alunos com deficiência. Mas, às vezes, a pessoa que está falando nem sabe que aqueles alunos com deficiência se desenvolvem melhor do que aqueles que não têm deficiência e que, por alguma situação, não estão participando, ou não estão prestando atenção, ou estão sendo indisciplinados. Né? Então, a gente precisa considerar todas essas situações
que são desafiadoras, tá? E lembrar que todo mundo é capaz de aprender. E eu preciso oferecer um processo avaliativo que seja capaz de identificar aquilo que o meu aluno aprendeu de fato, certo? As práticas avaliativas, quando excludentes, elas reforçam as desigualdades, e isso é fato. É o que nós temos no nosso cenário educativo, né? É um forte movimento de exclusão, porque muitas vezes os professores não estão preparados para lidar com esse processo avaliativo. Falar de avaliação inclusiva é necessário trazer aqui para a gente discutir as adaptações, tá? Adaptações essas que são feitas de acordo com cada indivíduo, com cada conteúdo que vai ser trabalhado, tá? Então, é preciso flexibilizar instrumentos e os critérios avaliativos, é preciso considerar o potencial de cada estudante, eu acabei de dizer, né? Todo mundo é capaz de aprender, se todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de me dar uma resposta sobre o que aprendeu. Resposta essa que às vezes vai ser através de uma atividade prática, às vezes vai ser através de uma atividade oral, pode ser também por uma atividade escrita, mas não necessariamente somente por uma atividade escrita. E é isso que eu, enquanto professora, preciso compreender, tá? Avaliar processos, não apenas resultados. A Jussara Hoffmann, o Cipriano Lucchesi, o José Carlos Libânio, eles vêm o tempo todo afirmando isso para que a gente precisa levar em consideração o que foi construído ao longo desse processo, e não somente o resultado lá no final, tá? Avaliar significa respeitar a diversidade de formas de aprender, e aí eu preciso, enquanto pedagoga, entender que existem diferentes formas de ensinar, mas também que existem diferentes formas de aprender, que cada indivíduo tem o seu tempo, tem o seu ritmo, tem as suas capacidades, e isso precisa ser levado em conta no momento da avaliação. Claro, pensar uma avaliação diagnóstica na inclusão, precisa levar em consideração essa identificação de barreiras da aprendizagem, que é o que a gente chama de diagnóstico propriamente dito, né? É onde a gente vai perceber o que já se sabe, o que não se sabe, compreender o ponto de partida do aluno, e aí eu preciso ter aqui uma, uma expertise para entender que nem todo mundo vai aprender ao mesmo tempo, tá? Planejar intervenções personalizadas, e aí a gente pode pensar no planejamento educacional individualizado, né, o PEI. A gente pode até pensar e avançar lá para o desenho universal para a aprendizagem, mas eu quero crer que se a gente conseguir, se a gente se propor a elaborar um PEI, né, que é o Plano Educacional Individualizado, se você não conhece, chegou aqui nessa parte, nessa etapa do curso e não sabe o que é um PEI, anote aí para que você possa pesquisar, tá bom? Assista vídeos, veja, leia artigos que falam sobre o PEI, que é um dos grandes instrumentos para a inclusão. Avaliar é diagnosticar para intervir pedagogicamente, diz o Cipriano Lucchesi, né? Então, assim, a avaliação, ela não é só para dar nota, a avaliação, ela não é só para punir, a avaliação não é só para controlar, a avaliação é para auxiliar na intervenção pedagógica, certo? E aí a gente tem a avaliação formativa e inclusiva, que não é diferente do que a gente já vem falando nas aulas anteriores. Ela precisa acompanhar o desenvolvimento individual, né, levando em consideração todo esse processo em que o aluno se encontra, buscar feedbacks constantes para orientar os avanços, mas também orientar os retrocessos, orientar as práticas que serão utilizadas, e assim, compreender o que de fato é válido e é necessário. O acompanhamento contínuo favorece a aprendizagem significativa, é óbvio, né? A gente precisa pensar que esse acompanhamento, essa mediação, ela precisa fazer parte do processo pedagógico,
e aqui se torna até redundante falar disso, né? Mas é importante que se fale. Outros instrumentos que podem ser utilizados, né, dentro desse processo inclusive da avaliação, são portfólios, registros, mapas conceituais, fichas de observação, estratégias multimodais, né, como eu falei para vocês. Tem um aluno que ele vai me dar respostas de forma visual, outras de forma oral, outras de forma digital, outras de forma prática, tá? Então, é preciso diversificar os instrumentos com uma condição para incluir. Eu não posso achar que porque a Ana sabe escrever, a Maria também tem que escrever. A Ana escreve, mas a Maria ainda não. Então, eu preciso pensar estratégias e instrumentos que eu vou utilizar com a Maria. As tecnologias assistivas, que são tão importantes e que a gente já tratou sobre ela lá nos fundamentos da educação inclusiva, elas também são importantes no processo de avaliação, porque são formas de adaptar recursos, né, recursos para que esse aluno que tem uma determinada deficiência possa fazer uso dele de maneira mais equitativa, né, de maneira mais justa, certo? Software de leitura, comunicação alternativa, jogos educativos, tudo são possibilidades pedagógicas para se utilizar nessa avaliação inclusiva. E aí, Almeida diz que as tecnologias ampliam as possibilidades de participação e aprendizagem nessa perspectiva da inclusão. A avaliação mediadora, e aqui eu vou corrigir esse ó, avaliação mediadora. Avaliação mediadora. A avaliação mediadora, ela leva em consideração o papel do professor como mediador da aprendizagem, né? Por isso, mediação, mediador. Enfatiza o diálogo e a cooperação entre alunos e professores. A avaliação mediadora é o caminho para a escola inclusiva, né? Então, o professor está ali pegando na mão, o professor está ali do lado, o professor está ali tirando dúvidas, o professor está ali colaborando com indicativos para que esse aluno possa avançar cada vez mais. E aí a gente vem concluir essa aula dizendo que a avaliação ela deve contribuir para a equidade, né, que é justamente um dos princípios da inclusão, que diz que a gente precisa dar para cada um aquilo que ele precisa, né, não é dar de forma igual. Vocês lembram da aula em que a gente apresentou para vocês um modelo de avaliação que tinha um peixe, que tinha um cachorro e que tinha um pássaro, e que eles deveriam estar escalando uma árvore? Então, eu preciso oferecer para cada um desses alunos uma atividade que ele seja capaz de responder, de atender, tá? E, de uma certa forma, nós estamos, né, a cada ação, a cada pequena ação, enfrentando essas desigualdades que são históricas e que fazem parte desse cenário que ainda é tão excludente dentro de uma perspectiva de educação inclusiva, não é? Educação inclusiva é, sobretudo, uma questão de justiça social, diz a Maria Tereza Mantoan, né? Então, é preciso a gente pensar na eliminação de barreiras que possam impossibilitar essa inclusão, né? Na inclusão, nesse processo inclusivo, a verificação escrita, né, a prova propriamente dita, ela passa a ser um dos instrumentos avaliativos e não o único. Então, a gente precisa considerar outros instrumentos avaliativos, certo? E aqui diversificar instrumentos, né, o que eu acabei de dizer, flexibilizar critérios, usar a tecnologia e a mediação, vão trazer esse foco para a perspectiva inclusiva. A avaliação inclusiva ele é o caminho para uma escola democrática, né? E assim sendo, a gente precisa considerar que o professor, ele deve analisar toda a trajetória do estudante, como que ele chegou naquele resultado, sua participação na aula, e respeitar o seu ritmo e seu nível de esforço, avaliando com as estratégias que forem necessárias e que possam ser adaptadas a cada um desses alunos, tá?
Quando a gente conhece, né? Quando o professor conhece o aluno, conhece suas necessidades, quando ele se propõe a ser um professor mediador, fica mais fácil, gente, perceber quais são os melhores instrumentos avaliativos a serem utilizados, considerando que um só modelo não irá funcionar para todo mundo, ou às vezes pode até funcionar para um, para dois, para um grupo, mas não para aquele aluno com deficiência. E essas informações, elas também são importantes, né, para que a gente possa mapear a necessidade de adaptação, de forma a eliminar barreiras que impossibilitem a inclusão, tá? E essas barreiras, elas nem sempre são só físicas, tá? Elas podem ser barreiras atitudinais, elas podem ser barreiras de estrutura. Por exemplo, a questão do lápis, né? Tem um lápis fino, mas ele precisa de um lápis jumbo, um lápis que tenha um pedaço de EVA para poder ficar mais confortável para a pega. Precisa ver se esse aluno, não seria melhor ele fazer a prova ou ele ser avaliado através do computador, porque ele tem dificuldade de escrever, mas ele consegue digitar de forma adequada. São questões que a gente precisa considerar nesse processo, tá bom? Aqui são as nossas referências bibliográficas, aqui é o meu desejo de gratidão por nós estarmos aqui até esse momento, tá bom? Eu espero que tenha feito vocês compreenderem um pouco sobre essa inclusão na avaliação da aprendizagem. Estou deixando material para que vocês possam ler também. Lembrem-se de pesquisar termos, expressões que a gente usa na aula e que algumas vezes vocês podem não lembrar e não saber. Anotem para que vocês pesquisem, tá bom? Assim a gente vai aprendendo cada vez mais. Um abraço no coração de vocês e a gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.